Parte 1. Acomodado no canto de um vagão para fumantes da primeira classe, o juiz Vargrave, recentemente aposentado, dava baforadas num charuto e, com interesse, passava os olhos pelo caderno de política do Times. Por um instante, largou o jornal e deu uma espiada rápida pela janela. Estavam passando pelo condado de Somerset. Olhou de relance seu relógio de pulso, mais 2 horas de viagem. Mentalmente, começou a recapitular tudo o que fora publicado nos jornais sobre a Ilha do Soldado. Pensava e repensava em todos os acontecimentos. Primeiro, a notícia da compra da ilha por um milionário norte-americano fanático por iatismo, e a descrição da moderna e luxuosa casa que ele havia construído nessa ilhota ao largo da costa de Devon. O desafortunado fato de que a nova e terceira esposa do norte-americano sofria de enjoo do mar acabará levando o milionário a pôr à venda a casa e a ilha. A imprensa noticiou o negócio com anúncios entusiasmados. Então veio à tona a primeira e abrupta declaração de que a propriedade fora vendida a um tal Mr. Owen. Depois disso teve início a boataria dos cronistas sociais e das colunas de fofocas. Na verdade, a Ilha do Soldado havia sido comprada por Miss Gabrielle Turo, a estrela de Hollywood. Ela queria passar alguns meses na ilhota, incógnita e a salvo de toda a publicidade. Com delicadeza, Busby Ons insinuou que a casa serviria de residência para a realeza. Mr. Merriweather II ouvirá rumores de que fora comprada para uma lua de mel. O jovem Lord L havia finalmente se rendido às flechadas do Cupido. Jonas tinha como fato consumado que o comprador era o almirantado, com o propósito de realizar ali experimentos altamente confidenciais. Definitivamente, a ilha era notícia. O juiz Vargrave enfiou a mão no bolso e retirou uma carta. A letra era praticamente ilegível, mas aqui e ali a inesperada clareza de algumas palavras chamava a atenção. Querido Lawrence, tantos anos sem ter notícias suas, deve vir à Ilha do Soldado, o lugar mais encantador. Temos tanto para conversar, velhos tempos, comunhão com a natureza, esticados ao sol, como lagartos. 12h40, saindo da estação de Paddington, encontro você em Oakridge, e o remetente assinava com um floreio, sempre sua, Constance Cummington. Num esforço de memória, o juiz Vargrave remeteu a mente ao passado, tentando lembrar-se do momento exato em que vira Lady Constance Cummington pela última vez. Já fazia 7, não, 8 anos, ocasião em que ela estava de partida para a Itália, a fim de aquecer-se ao sol e viver em comunhão com a natureza e os contadini. 3 mais tarde, ele ouviu dizer, ela prosseguiu viagem e foi para a Síria, onde tinha a intenção de aquecer-se sob um sol ainda mais forte e viver em comunhão com a natureza e os beduínos. Constance Cummington, refletiu ele, era exatamente o tipo de mulher que compraria uma ilha para cercar-se de mistério. Balançando a cabeça num gesto suave de aprovação à sua própria lógica, o juiz Vargrave deixou-a tombar. Pegou no sono. Num vagão da terceira classe, na companhia de 5 outros passageiros, Vera Claytorne recostou a cabeça e fechou os olhos. Que dia quente para viajar de trem! Seria ótimo ir para o mar. Era realmente muita sorte ter conseguido aquele emprego. Procurar trabalho durante as férias significava, quase sempre, tomar conta de um enxame de crianças. O cargo de secretária era muito mais difícil de obter. Nem mesmo a agência de empregos havia lhe dado grandes esperanças. E então chegará aquela carta. Recebi da parte da agência de mulheres especializadas a indicação de seu nome, juntamente com referências e recomendações. Suponho que a conheçam pessoalmente. Terei prazer em pagar o salário que a senhorita está pedindo e espero que assuma suas funções em 8 de agosto. O trem é o das 12h40, saindo de Paddington, e a senhorita será recebida na estação de Oakridge. Incluo aqui 5 notas de 1 libra para as despesas. Sinceramente. Una Nancy Owen. E, no alto, o endereço impresso, Ilha do Soldado, Sticklhaven, Devon. Ilha do Soldado. Ora, ultimamente os jornais não falavam de outra coisa. Todo tipo de insinuações e boatos interessantes, embora provavelmente em sua maioria infundados e mentirosos. Mas era certo que a casa fora construída por um milionário, e dizia-se que era absolutamente a última palavra em matéria de luxo. Exausta pelo extenuante semestre escolar recém-terminado,
Vera Claytorne pensava consigo: ser instrutora de jogos e de educação física numa escola de terceira classe não é lá grande coisa. Se eu pelo menos conseguisse um emprego em alguma instituição de ensino decente. Então, com uma sensação de frio invadindo seu coração, refletiu: mas até que tenho sorte. Afinal de contas, as pessoas não gostam de ninguém que já tenha se envolvido num inquérito de morte suspeita, mesmo que a investigação tenha me isentado de qualquer culpa. O juiz havia até cumprimentado-a por sua presença de espírito e sua coragem. Para um inquérito judicial, as coisas não poderiam ter sido melhores. E Mrs. Hamilton havia sido para ela a bondade em pessoa, somente Hugo. Mas ela não pensaria em Hugo. De repente, apesar do calor no vagão, ela sentiu um calafrio atravessar todo o seu corpo e desejou não estar viajando para o mar. Em seu íntimo, vislumbrou com nitidez uma cena. A cabeça de Cyril, balançando para cima e para baixo, erguendo-se e afundando novamente em direção ao rochedo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ela própria nadando atrás dele com braçadas suaves e experientes, abrindo caminho na água, mas sabendo de antemão, com toda certeza, que não chegaria a tempo. O mar, o azul profundo e cálido do mar, manhãs passadas na areia. Hugo. Hugo, que dissera que a amava. Ela não devia pensar em Hugo. Abriu os olhos e franziu a testa para o homem sentado à sua frente. Um homem alto, de rosto moreno, olhos claros e bastante próximos um do outro, a boca arrogante, quase cruel. Ela pensou: aposto que ele já esteve em várias partes interessantes do mundo e já viu muitas coisas interessantes. Philip Lombard, num rápido relance de olhos vivos e irrequietos, avaliou a moça sentada à sua frente e pensou: ela é bastante atraente, talvez um pouco professorinha demais. Tranquila e senhora de si, imaginou ele, o tipo de mulher capaz de dominar suas ações, tanto na guerra como no amor. Ele gostaria muito de tomar conta dela. Franziu as sobrancelhas, desaprovando a própria imaginação. Não, nada disso. Vamos parar com essas coisas. Isto aqui é uma viagem de negócios. Devia concentrar-se no trabalho que tinha a fazer. Mas qual era exatamente o seu trabalho e o que estava de fato acontecendo? Aquele maldito judeuzinho tinha sido muito misterioso. É pegar ou largar, Capitão Lombard? Pensativo, ele perguntara, à guisa de confirmação. 100 guinéus, não é? Falava de maneira casual, displicente, como se para ele 100 guinéus nada significassem. 100 guinéus, quando estava literalmente arruinado, à beira da fome. Porém julgava que o judeuzinho não se deixará enganar, e isso é o que há de pior nos judeus, é impossível enganá-los em matéria de dinheiro, eles sabem. No mesmo tom de voz despreocupado, Lombard insistiu. E o senhor não pode me dar mais nenhuma informação? Com ar resoluto, Mr. Isaac Maurice balançara a cabeça pequena e calva. Não, Capitão Lombard, assunto encerrado. O meu cliente está a par da sua reputação de homem notável em situações de apuro e perigo. Estou autorizado a pagar ao senhor 100 guinéus, e em troca do dinheiro, o senhor deverá viajar para Sticlehaven, em Devon. A estação mais próxima é o Acridge, na qual estarão à sua espera para levá-lo de carro a Sticlehaven, onde uma lancha o transportará à Ilha do Soldado. Lá o senhor se colocará à disposição do meu cliente. Por quanto tempo? Perguntara Lombard, de supetão. 1 semana, no máximo. Cofiando o bigodinho, o capitão Lombard salientou. O senhor deve saber que não posso fazer nada ilegal. Enquanto falava, fulminava o interlocutor com um olhar penetrante. A resposta em tom grave e cordial saiu dos grossos lábios semíticos de Mr. Maurice, acompanhada de um ligeiro sorriso. Se qualquer coisa ilegal for proposta ao senhor, obviamente o senhor terá plena liberdade de recusar e desistir. Maldito judeuzinho velhaco, ele estava sorrindo. Era como se soubesse muito bem que nos atos cometidos por Lombard no passado a legalidade nem sempre havia sido condição sine qua non. Os lábios do próprio Lombard esboçaram um sorriso. Sim, ora bolas. De fato,
por uma ou duas vezes ele havia se arriscado demais. Mas sempre conseguiu safar-se. Na realidade, não havia muito limite para seus escrúpulos. Não havia muito limite. Imaginou que ia se divertir na Ilha do Soldado. Num vagão para não fumantes, Miss Emily Brent estava sentada de maneira rígida, com as costas bem aprumadas, como era seu costume. Tinha 65 anos e não aprovava maneiras relaxadas. Seu pai, um coronel à moda antiga, havia sido particularmente minucioso a respeito da postura da filha, sobretudo no jeito de andar, sentar e mover-se. A geração atual era vergonhosamente negligente, tanto nas posturas no trem, gente que se sentava em desalinho, esparramando-se ou estirando os membros de modo preguiçoso, como em tudo mais. Sentada no abarrotado vagão de terceira classe e envolta numa aura de retidão e de princípios obstinados e implacáveis, Miss Brent triunfava sobre o desconforto e o calor do trem. Hoje em dia todo mundo fazia tanto estardalhaço acerca das coisas. Todos queriam injeções de anestesia para arrancar um dente, tomavam remédios quando não conseguiam dormir, queriam poltronas e almofadas, e as moças deixavam-se arrastar de lá para cá, negligentes na aparência, desmazeladas na maneira de trajar, exibindo-se, descuidadas e seminuas, nas praias durante o verão. Miss Brent comprimiu os lábios com força. Gostaria de dar uma lição a certas pessoas, castigando-as para que servissem de exemplo. Lembrou-se das férias de verão do ano anterior. Este ano, porém, seria bem diferente. A Ilha do Soldado. Mentalmente, releu a carta que já havia lido tantas vezes. Prezada Miss Brent. Espero que se lembre de mim. Estivemos juntas na pensão de Belhaven, há alguns anos, no mês de agosto, e parecíamos ter muito em comum. Estou abrindo uma casa de hóspedes de minha propriedade, numa ilha da costa de Devon. Acredito realmente que hoje em dia ainda haja espaço para uma casa com comida simples e que receba gente boa e de bons costumes, à moda antiga. Nada de nudez nem de gramofones até altas horas da noite. Eu ficaria muito feliz se a senhorita pudesse passar suas férias de verão na Ilha do Soldado, inteiramente sem custos, como minha convidada. Alguma data em meados de agosto é conveniente, talvez dia 8? Sinceramente. O N. Qual era o nome? A assinatura era bastante difícil de ler. Impaciente, Emily Brent pensou, muita gente assina de modo quase ilegível. Deixou a mente correr solta, trazendo à memória as pessoas que conhecera em Belhaven, onde passará 2 verões seguidos. Havia aquela encantadora senhora de meia-idade, Mrs. Mrs. Qual era mesmo o nome dela? O pai era cônego. E havia também a Miss Olton. Ormen. Não, com certeza era Oliver. Sim, era isso. Oliver. Ilha do Soldado. Os jornais tinham publicado várias coisas sobre a Ilha do Soldado, algo sobre uma estrela do cinema, ou era um milionário norte-americano? Obviamente, quase sempre esses lugares acabavam ficando muito baratos. Ilhas não são para todo mundo. Todos acham a ideia romântica, mas, quando vão morar ali, percebem as desvantagens e ficam felizes em vender a casa. Emily Brent pensou, de qualquer forma, terei férias gratuitas. Com a sua renda tão reduzida e tantos dividendos atrasados, era de fato algo a ser levado em consideração. Se ela pelo menos conseguisse lembrar-se um pouco mais sobre Mrs. Ou era Miss Oliver. O general MacArthur olhou pela janela do vagão. O trem acabava de chegar a Exeter, onde ele teria de fazer baldeação. Malditos trens lerdos de ramal. Em linha reta, esse tal lugar, a Ilha do Soldado, não ficava longe. Ele não tinha ideia exata de quem era o tal Owen. Ao que parecia, tratava-se de um amigo de Spolegard e de Johnny Idier. Um ou dois de seus velhos colegas também virão, gostaria de conversar sobre os velhos tempos. Bem, ele adoraria um bate-papo sobre os velhos tempos. Ultimamente, andava com a impressão de que os amigos o evitavam, receosos. Tudo graças àquele boato infernal. Por Deus, como era duro, agora já fazia quase 30 anos.
Armstrong devia ter dado com a língua nos dentes, supus. Rapazinho execrável. Afinal de contas, o que ele sabia a respeito? Bom, nada de remoer essas coisas. Às vezes imaginamos demais, imaginamos que um sujeito está nos olhando de maneira esquisita. A tal Ilha do Soldado, ele gostaria de vê-la. Muita fofoca circulando. Aparentemente podia haver algo de verdade no boato de que caíra nas mãos do almirantado ou do gabinete de guerra da Força Aérea. Quem construíra de fato a casa fora o jovem Elmer Robinson, o milionário norte-americano. Dizia-se que gastara milhares de libras. Todo o luxo do mundo que o dinheiro podia comprar. Exeter. E mais 1 hora de espera. E ele não queria esperar. Queria seguir adiante. Deslocando-se velozmente na direção de Mer, Tony Marston dizia para si mesmo: a quantidade de carros que se arrastam pelas estradas é assustadora. Tem sempre alguma coisa atravancando o nosso caminho. E andam no meio da pista. Está impossível dirigir na Inglaterra. Não é como na França, onde realmente dá para pisar na tábua. Devia parar para beber alguma coisa ou continuar acelerando. Tempo de sobra. Só mais algumas centenas de quilômetros. Tomaria gin com cerveja de gengibre. Um calor de rachar. A tal casa na ilha devia ser diversão garantida, se o bom tempo continuasse. Quem eram esses Owen? Podres de ricos, provavelmente. Badger era muito bom para descobrir e xeretar esse tipo de gente. Obviamente, ele era obrigado a fazer isso, o pobre coitado, já que não tinha dinheiro algum. Espero que tenham um estoque decente de boa bebida. Com essa gente que fez fortuna, mas não nasceu com dinheiro, nunca dava para saber. Pena que não era verdade aquela história de Gabriele Turo ter comprado a Ilha do Soldado. Ele adoraria fazer parte do grupinho da estrela de cinema. Bem, mas ele supunha que haveria algumas mulheres lá. Ao sair do hotel, ele se espreguiçou, bocejou, olhou para o céu azul e, de um pulo, entrou no Dalmain. Com olhar de admiração, várias moças acompanharam os movimentos de seu 1,80 m de altura, seu corpo atlético, seu cabelo crespo, o rosto bronzeado e os olhos de um azul intenso. Com estrépito, acionou a embreagem e saiu roncando o motor pela rua estreita. Em nome da segurança, alguns velhos e meninos de recado saltaram, recuando para a calçada. Os últimos contemplaram o carro com um olhar embasbacado. Anthony Marston prosseguiu em sua jornada triunfal. Dirigindo seu Maurice, o Dr. Armstrong atravessava a planície de Salisbury. Estava muito cansado. O sucesso tinha seu preço. Houve um tempo em que ele ficava sentado no seu consultório da rua Harley, vestido com correção, cercado dos mais modernos aparelhos e do mais luxuoso mobiliário, esperando, em meio aos dias vazios, pela vitória ou pelo fracasso de seu empreendimento. Pois bem, fora bem-sucedido. Tivera sorte. Sorte e talento, é claro. Era um homem bom no que fazia, que entendia da sua profissão, mas isso não bastava para ter sucesso. Era preciso também ter sorte. E ele a tivera. Um diagnóstico bem feito, algumas pacientes agradecidas, mulheres com dinheiro e posição, e a fama começou a correr. Você devia marcar uma consulta com Armstrong, ele é ainda bem jovem, mas é simplesmente brilhante. Pam peregrinou de médico em médico durante anos a fio, mas ele acertou na mosca de primeira. E a bola tinha começado a rolar. E agora o Dr. Armstrong tinha finalmente chegado lá. Depois de famoso, seus dias eram cheios. Quase não sobrava tempo livre para lazer. Por isso, nessa manhã de agosto, ele se sentia satisfeito em sair de Londres para ir passar alguns dias numa ilha ao largo da costa de Devon. Não que se tratasse propriamente de uma folga. A carta que tinha recebido era bastante vaga, mas nada havia de vago no cheque incluso. Honorários colossais. Esses Owen deviam estar nadando em dinheiro. Parecia haver uma pequena dificuldade. O marido estava preocupado com a saúde da esposa e queria um exame médico sem que ela se alarmasse. Ela não queria nem ouvir falar em médicos. Os seus nervos. Nervos.
O doutor arqueou as sobrancelhas. Essas mulheres e seus nervos. Bem, era bom para os negócios, afinal. Metade das mulheres que se consultavam com ele não tinha absolutamente nada de errado, a não ser tédio, mas elas não ficariam nem um pouco gratas se ele lhes dissesse a verdade. E em geral sempre se podia encontrar alguma coisa. Uma condição ligeiramente fora do comum alguma palavra difícil e comprida, nada de sério, mas que precisa apenas ser controlada. Um tratamento simples. Ora, em grande medida a medicina era simples cura pela fé. E ele tinha jeito para a coisa, sabia inspirar fé e confiança. Por sorte, ele tinha conseguido recompor-se a tempo depois daquela história, 15 anos atrás. Aquela tinha sido por pouco. Estava quase caindo aos pedaços, mas o choque o fizera readquirir o domínio de si mesmo. Abandonara completamente a bebida. Caramba, por pouco não se dera mal. Com uma buzinada devastadora e de arrebentar os ouvidos, um enorme Dalmais Super Sports passou correndo por ele, a 130 km por hora. O Dr. Armstrong quase foi parar na SEB. Um desses jovens cretinos que dirigiam com ímpeto e violência pelo país. Ele os detestava. Mais uma vez, escapara por um triz. Maldito moleque idiota. Mr. Blory viajava no vagaroso trem de Plymouth. No seu vagão havia apenas outro passageiro, um cavalheiro idoso e homem do mar, com olhos turvos de cansaço e sono. Naquele momento, o velho marinheiro havia adormecido. Mr. Blory tomava notas meticulosas, escrevendo com extremo cuidado num caderninho. É o grupo todo, murmurou para si mesmo. Emily Brent, Vera Claytorne, Dr. Armstrong, Anthony Marston, o velho juiz Vargrave, Philip Lombard, General MacArthur, o criado e a esposa, Mr. e Mrs. Rogers. Fechou o caderninho de notas e guardou no bolso. Olhou de relance para o canto, onde o outro cochilava. Tomou uns goles a mais, diagnosticou Mr. Blory, com precisão. De maneira cuidadosa e meticulosa, repassou mentalmente as coisas. A tarefa vai ser fácil demais, ruminou. Não vejo como eu poderia cometer erros. Espero que esteja tudo bem com a minha aparência. Ficou de pé e examinou-se ansiosamente no espelho. O bigode dava ao rosto refletido um ar ligeiramente militar. Um rosto quase nada expressivo. Os olhos eram cinzentos e bastante próximos um do outro. Podia passar por major, disse Mr. Blory. Não, ia me esquecendo. Tem aquele velho general. Ele me descobriria na mesma hora. África do Sul, continuou Mr. Blory. Esse deve ser meu tema, minha linha de conduta. Nenhuma dessas pessoas tem coisa alguma com a África do Sul, e andei lendo aquele folheto de viagem, por isso estou bem informado e posso conversar sobre o assunto sem problemas. Felizmente, havia todos os tipos e espécies de coloniais. Como um sul-africano de posses, Mr. Blory achava que podia frequentar qualquer sociedade sem despertar suspeitas. Ilha do Soldado. Ele se lembrava de tê-la visitado ainda menino. Um tipo de rochedo fedido, repleto de gaivotas, a quase 2 quilômetros da costa. Era uma ideia esquisita construir uma casa naquela ilha. O lugar era horrível quando fazia mau tempo. Mas os milionários têm todo tipo de capricho. O velho que cochilava no canto acordou e disse: No mar, nunca se sabe, nunca. Mr. Blory respondeu de maneira suave, com voz macia: É verdade. Nunca. O velho soluçou 2 vezes e disse, em tom queixoso: Está vindo um temporal. Mr. Blory respondeu: Não, não, companheiro, está um dia lindo. O velho retrucou, furioso: Vem aí um temporal. Posso sentir o cheiro. Talvez o senhor tenha razão, concordou Mr. Blory, de maneira apaziguadora. O trem parou na estação e o velho ergueu-se, equilibrando-se a duras penas. É aqui que eu desço. Desajeitado, atrapalhou-se tentando abrir a janela. Mr. Blory o ajudou. O velho parou na porta. Num gesto solene, ergueu a mão e piscou os olhos sonolentos.
Vigiai e orai, disse. Vigiai e orai. O dia do juízo está próximo. E desmoronou pela porta, caindo na plataforma, deitado, ergueu os olhos para Mr. Blory e anunciou, com imensa dignidade. Estou falando com o senhor, moço. O dia do juízo está muito próximo. Deixando-se cair no seu assento, Mr. Blory disse consigo. Ele está mais próximo do dia do juízo do que eu. Mas, como se verá, estava enganado. Parte 2. Do lado de fora da estação de Oakridge, um pequeno grupo de pessoas aguardava de pé, em momentânea hesitação. Atrás delas, os carregadores, segurando as malas. Um deles chamou, Jim. O chofer de um dos táxis caminhou na direção do grupo. Estão indo para a Ilha do Soldado, por acaso? Ele perguntou, com a voz macia, típica dos moradores de Devon. 4 vozes aqueceram, e imediatamente depois os integrantes do grupo trocaram olhares rápidos e subreptícios. O taxista dirigiu-se ao juiz Vargrave, o mais velho do grupo. Temos 2 táxis aqui, senhor. Um deles deve esperar o trem convencional de Exeter, coisa de 5 minutos, há mais um cavalheiro vindo nesse trem. Talvez um dos senhores não se incomode de esperar? Assim todos ficariam mais bem acomodados. Vera Claytorne, em cuja mente estava muito bem definida a sua posição de secretária, respondeu de imediato. Eu espero, se os senhores quiserem ir. Deu uma passada de vista nos outros 3, sua voz e seu olhar tinham uma leve sugestão de comando, típica de quem estava acostumada a ocupar uma posição de autoridade. Era como se estivesse orientando suas alunas numa partida de tênis, determinando quantos setes as moçoilas deviam jogar. Obrigada, respondeu Miss Brent, de maneira dura e formal, baixou a cabeça e entrou num dos táxis, cuja porta o chofer mantinha aberta. Atrás dela embarcou o juiz Vargrave. O capitão Lombard prontificou-se. Vou esperar com a senhorita Claytorne, completou Vera. Meu nome é Lombard, Philip Lombard. Os carregadores já estavam empilhando a bagagem no porta-malas. Dentro do táxi, o juiz Vargrave, com a devida cautela legal, tentou encetar uma conversa. O tempo está maravilhoso. Miss Brent concordou. Sim, de fato. Um velho cavalheiro muito distinto, pensou. Bastante diferente do tipo habitual de homem que se vê nas pensões de beira-mar. Evidentemente, Mrs. Ou Miss Oliver tinha boas relações. O juiz Vargrave perguntou. A senhorita conhece bem estas bandas? Já estive na Cornualha e em Torquay, mas é a primeira vez que visito esta parte de Devon. O juiz disse. Eu também não conheço esta parte do mundo. O táxi partiu. O motorista do segundo táxi perguntou. Gostariam de esperar dentro do carro? Decidida, Vera respondeu. Não, de forma alguma. O capitão Lombard esboçou um sorriso, e disse. Aquele muro banhado pelo sol parece mais atraente. A não ser que a senhorita prefira entrar na estação. Não mesmo. É ótimo estar fora daquele trem abafado. Ele respondeu. Sim, viajar de trem com este tempo é bastante desagradável e cansativo. Vera deu uma resposta pouco original. Mas espero que dure, o tempo, quero dizer. Nossos verões ingleses são tão traiçoeiros. Com uma ligeira falta de originalidade, Lombard perguntou. A senhorita conhece bem esta região? Não, nunca estive aqui antes. Determinada a imediatamente deixar às claras a sua posição, Vera emendou de pronto. Nem sequer conheci meu empregador. Seu empregador? Sim, sou a secretária de Mr. Owen. Ah, entendo. Ainda que de modo imperceptível as maneiras do capitão mudaram. Tornaram-se um pouco mais seguras, com o tom de voz mais solto e relaxado. Ele perguntou, não acha isso um tanto incomum? Vera soltou uma gargalhada. Oh, não acho que seja fora do comum. A secretária particular dele adoeceu subitamente e telegrafou a uma agência pedindo uma substituta, e a agência me enviou.
Ah, então foi isso. Mas suponhamos que, chegando lá, o emprego não lhe agrade. Vera riu de novo. Ah, sim, mas é apenas uma coisa temporária, um trabalho de férias. Já tenho um emprego permanente, numa escola para meninas. Para dizer a verdade, estou bastante empolgada com a ideia de conhecer a Ilha do Soldado. Tenho lido tanta coisa a respeito nos jornais. O lugar é mesmo tão fascinante assim? Lombard respondeu. Não sei. Nunca a vi. É mesmo? Os Owen devem adorar terrivelmente a ilha, suponho. Como eles são? Por favor, diga-me. Lombard pensou, que esquisito, já devo tê-los conhecido ou não? E apressou-se em dizer. Há uma vespa andando no seu braço. Não, não se mexa. Saltou de chofre sobre a interlocutora, como uma fera desferindo um ataque, e fez um gesto convincente de quem espanta um inseto. Pronto. Já foi embora. Oh, obrigada. Há muitas vespas neste verão. Sim, suponho que seja por causa do calor. Mas quem é que estamos esperando, a senhorita sabe? Não tenho a menor ideia. Ouviu-se o guincho agudo e prolongado de um trem que se aproximava. Lombard disse. Bem, um homem velho e alto, de aspecto soldadesco, apareceu à saída da plataforma. Tinha o cabelo grisalho, cortado bem rente, e um bigode branco cuidadosamente aparado. Seu carregador, cambaleando um pouco sob o peso de uma sólida mala de couro, apontou Vera e Lombard. Vera deu um passo à frente, com ar competente, e disse. Sou a secretária de Mr. Owen. Temos um carro aqui à espera. E acrescentou, este é Mr. Lombard. Os olhos azuis desbotados, ainda perspicazes apesar da idade, avaliaram Lombard. Por um instante, o julgamento que fez do homem transpareceu no seu olhar, se ao menos houvesse alguém ali capaz de interpretar o que seus olhos diziam. Rapaz bonito. Mas há alguma coisa de errado nele. Os três entraram no táxi que os aguardava. Passaram pelas ruas pacatas da pequena Oakridge e seguiram por cerca de 2 quilômetros na estrada principal de Plymouth. Depois mergulharam num labirinto de vielas rústicas, íngremes, verdes e estreitas. O general MacArthur disse. Não conheço absolutamente nada desta parte de Devon. Minha casinha fica no leste do condado, bem na divisa de Dorset. Vera estava encantada. Este lugar aqui é realmente adorável. As colinas, a terra vermelha, tudo é tão verde e tão luxuriante. Em tom de crítica, Philip Lombard observou. É um pouco fechado e isolado. Quanto a mim, prefiro o campo aberto. Onde dá para ver o que se aproxima. O general MacArthur interpelou. O senhor já deve ter andado bastante pelo mundo, imagino? Lombard deu de ombros, de maneira afrontosa. Já estive aqui e ali, senhor. Pensou, agora ele vai me perguntar se eu já tinha idade suficiente para ter estado na guerra. É a pergunta que esses velhos sempre fazem. Mas o general MacArthur não mencionou a guerra. Subiram uma encosta íngreme e desceram uma trilha em zigue-zague até Sticklhaven, um mero amontoado de chalés com um ou dois barcos de pesca atracados na praia. Sob a luz do pôr do sol, avistaram pela primeira vez a Ilha do Soldado, projetando-se do mar, ao sul. Surpresa, Vera exclamou. É bem longe. Ela havia feito uma imagem diferente da ilha, próxima da costa e encimada por uma bela casa branca. Mas não havia casa alguma à vista, apenas a silhueta escarpada do rochedo, vagamente semelhante à gigantesca cabeça de um soldado. Seu aspecto tinha algo de sinistro. Vera estremeceu de leve. Na porta de uma pequena estalagem, a 7 estrelas, havia 3 pessoas sentadas, a figura idosa, encurvada e de ombros caídos do juiz, a forma aprumada de Miss Brent, e um terceiro homem, um sem cerimônias grandalhão que caminhou para eles e apresentou-se. Pensamos que seria melhor esperar pelos senhores, ele disse. Fazer uma viagem só. Permitam que eu me apresente. Meu nome é Davis. Minha terra natal é Natal, na África do Sul,
E riu com alegria. O juiz Vargrave olhou para ele com perceptível malevolência. Era como se desejasse mandar esvaziar a sala do tribunal. Visivelmente, Miss Brent não sabia ao certo se gostava ou não dos coloniais. Alguém gostaria de um traguinho antes de embarcarmos? Perguntou Mr. Davis, hospitaleiro. Uma vez que ninguém se mostrou interessado em sua proposta, ele se virou e ergueu o dedo, acenando. Então não devemos nos atrasar. Nossos amáveis anfitriões já devem estar nos esperando, disse ele. Talvez tivesse notado que um curioso constrangimento tomou conta dos outros membros do grupo. Era como se a menção dos donos da casa tivesse um efeito curiosamente paralisante sobre os convidados. Em resposta ao sinal que Davis fizera com o dedo, um homem desencostou-se do muro próximo ao qual estivera escorado e caminhou na direção do grupo. O jeito gingado de andar evidenciava que era um homem do mar. Tinha o rosto queimado pelo sol e pelos ventos e olhos escuros, com uma expressão ligeiramente evasiva. Falou com a voz macia dos moradores de Devon. Estão prontos para partir para a ilha, senhoras e senhores? O barco está esperando. Há 2 cavalheiros vindo de carro, mas Mr. Owen deu ordem de não esperá-los, pois não se sabe exatamente a que horas chegarão. O grupo levantou-se. O guia conduziu-os ao longo de um pequeno pier de pedra, junto ao qual estava encostado um barco a motor. Emily Brent disse. É um barco muito pequeno. O dono da lancha respondeu de modo persuasivo. É um bom barco este, dona. Pode-se ir com ele até Plymouth num piscar de olhos. O juiz Vargrave falou rispidamente. Mas nós somos muitos. O barco aguentaria levar o dobro, senhor. Na sua voz agradável e tranquila, Philip Lombard opinou. Está tudo bem, não há perigo algum. O tempo está maravilhoso, o mar está sem ondas. Ainda que cheia de dúvidas, Miss Brent permitiu que a ajudassem a subir na embarcação. Os outros seguiram seu exemplo. Ainda não havia confraternização entre o grupo. Era como se cada membro fosse um enigma para os outros. Estavam para zarpar quando o guia estacou, segurando o croque na mão. Pela íngreme estradinha que seguia vilarejo adentro vinha chegando um automóvel. Era um carro tão fantástico e possante, tão superlativamente belo que tinha todo o aspecto de uma aparição sobrenatural. Ao volante, um rapaz de cabelos castanhos ondulando ao sabor do vento. Sob o resplendor da coloração fulva do ocaso, não parecia um homem, mas um jovem deus, um deus-herói saído de alguma saga nórdica. Ele apertou a buzina, e um sonoro rugido ecoou nos rochedos da baía. Foi um momento fantástico, em que Anthony Marston parecia ser mais do que um simples mortal. A lembrança desse momento ficou impressa na memória de mais de um dos presentes por muito tempo depois. Sentado junto ao motor, Fred Narracott pensava que o grupo que viajava em seu barco era bastante estranho. Aquelas pessoas nada tinham a ver com a ideia que ele fazia de como deviam ser os hóspedes de Mr. Owen. Ele esperava gente mais refinada, com mais classe. Damas e cavalheiros vestidos com elegância, em trajes náuticos, todos muito ricos e com aparência de gente importante. Em nada se pareciam com os convidados de Mr. Elmer Robson. Um leve sorrisinho tomou conta dos lábios de Fred ao se lembrar dos hóspedes do milionário. Aquilo sim era gente fina, aquilo sim era festa, e a quantidade de bebida que consumiam. Já o tal Mr. Owen devia ser um tipo diferente de cavalheiro. Que coisa engraçada, pensou Fred, mas ainda não tinha posto os olhos em Owen, nem na esposa. Nem ao vilarejo ele viera uma única vez. Tudo fora encomendado e pago por aquele tal Mr. Maurice. As instruções eram sempre claras, o pagamento era sempre imediato, mas mesmo assim era esquisito. Os jornais diziam que havia algum mistério cercando Owen. Mr. Narracott concordava. Talvez, afinal de contas, Miss Gabrielle Turo tivesse mesmo comprado a ilha. Mas a sua teoria caiu por terra assim que ele viu de perto os passageiros. Aquela gente, não, nenhuma das pessoas daquele grupo parecia ter qualquer coisa com uma estrela de cinema. Fred Narracott examinou seus passageiros um a um, de maneira imparcial e desapaixonada.
Uma velha solteirona, do tipo azeda, que ele conhecia muito bem. Aquela ali era intratável, ele podia apostar. Um velho militar, só pelo jeito de olhar, da velha escola do exército. Uma moça bonitinha, mas ordinária, sem encantos nem o menor pingo do glamour de Hollywood. O cavalheiro rude e jovial, não, nem era um cavalheiro de verdade. Comerciante aposentado, isso sim, pensou Fred Narracota. O outro cavalheiro, o magro com cara de faminto e olhos irrequietos, era esquisito, era sim. Era possível que ele talvez tivesse algo a ver com o cinema. Não, só havia um passageiro satisfatório na lancha. O último cavalheiro, o que chegará de carro, e que carro? Um carro como jamais fora visto em Sticklhaven, devia custar centenas e centenas de libras um carro daqueles. Ele era o tipo certo. Já nascerá rico, isso sim. Se todos do grupo fossem iguais a ele, aí então ele entenderia. Pensando bem, que negócio mais esquisito, a coisa toda era esquisita, muito esquisita. O barco encrespou as águas e contornou o rochedo. Agora, finalmente a casa era visível. O lado sul da ilha era bem diferente. Inclinava-se num suave declive para o mar. Ali ficava a casa, de frente para o sul, baixa e quadrada, de desenho moderno, com janelas arredondadas que deixavam entrar uma profusão de luz. Uma casa empolgante, uma casa que correspondia às expectativas. Fred Narracota desligou o motor, e o barco penetrou suavemente numa pequena baía natural entre as rochas. Rispidamente, Philip Lombard comentou. Deve ser difícil aportar aqui com tempo ruim. Com voz alegre, Fred Narracota respondeu. Não dá para desembarcar na Ilha do Soldado quando sopra um vento sudeste. Às vezes a ilha fica isolada e sem comunicação com a terra por uma semana ou mais. Vera Claytorne pensou, o abastecimento deve ser muito difícil. É a pior coisa de uma ilha. Todos os problemas domésticos são tão preocupantes. O barco raspou de leve as rochas. Fred Narracota saltou, ele e Lombard ajudaram os outros a pisar em terra. Narracota amarrou o barco a uma argola encravada no rochedo. Depois ensinou o caminho, liderando o grupo na subida pelos degraus talhados na pedra. O general MacArthur exclamou. Ah, mas que lugar encantador! No entanto, sentia-se inquieto. Maldito lugar esquisito. Assim que o grupo galgou os degraus e chegou a um terraço em cima, os ânimos se restabeleceram e todos recobraram o alento. Diante da porta aberta da casa, um mordomo de modos corretos os aguardava. Em seu aspecto havia uma serenidade e uma gravidade que tranquilizaram os convidados. Ademais, a própria casa era extremamente atraente, e a vista do terraço era magnífica. O mordomo deu alguns passos e curvou-se numa suave e cerimoniosa reverência. Era um homem alto e esbelto, de cabelos grisalhos e ar muito respeitável. Ele disse: Queiram acompanhar-me por aqui, por favor. No vasto salão, as bebidas já estavam à disposição. Filas de garrafas. Anthony Marston animou-se um pouco. Até então estava achando tudo aquilo uma espécie de brincadeira muito estranha. Não havia ninguém do seu quilate. O que o velho Badger tinha na cabeça ao colocá-lo naquela situação? Entretanto, tudo bem com as bebidas. E também havia gelo de sobra. Mas o que aquele mordomo estava dizendo? Mr. Owen, infelizmente está atrasado, só chegará amanhã. Instruções, tudo o que quiserem, gostariam de ir conhecer os seus quartos? O jantar será servido às 20 horas. Vera seguirá MRS. Rogers, esposa do mordomo, até o andar superior. A mulher abriu uma porta no final de um corredor e Vera entrou num quarto delicioso, com uma janela enorme que dava para o mar e outra voltada para o leste. Deixou escapar uma rápida exclamação de prazer. Mr. Rogers disse. Espero que a senhorita tenha aqui tudo o que deseja. Vera olhou ao redor. Sua bagagem tinha sido trazida e aberta. No lado do quarto havia uma porta que dava para um banheiro de azulejos azul claros. Ela respondeu de pronto. Sim, tudo, eu acho.
É só tocar o sino quando precisar de alguma coisa, senhorita. Mr. Rogers tinha uma voz monótona, afetada. Vera olhou para ela com curiosidade. Que mulher fantasmagórica, pálida e descorada. Tinha um aspecto muito respeitável, com o cabelo repuxado para trás e o vestido preto. Olhos claros e estranhos, sempre se mexendo de um lado para o outro. Vera pensou. Parece ter medo da própria sombra. Sim, era isso, apavorada. Parecia uma mulher que vivia sob o peso de um medo mortal. Um pequeno arrepio subiu pela espinha de Vera. Mas do que aquela mulher tinha medo? Sou a nova secretária de Mr. Owen, disse Vera, com simpatia. Creio que a senhora já sabe. Não, senhorita, não sei de nada. Apenas uma lista das senhoras e cavalheiros e dos quartos que cada um deve ocupar. Vera perguntou. Mr. Owen não falou a meu respeito? A mulher do mordomo pestanejou. Não vi Mrs. Owen, ainda não. Chegamos apenas há 2 dias. Que pessoas extraordinárias esses Owen, pensou Vera. Depois, em voz alta, perguntou. Quantos empregados há aqui? Só Rogers e eu, senhorita. Vera franziu as sobrancelhas. 8 pessoas na casa, 10 contando os anfitriões, e só um casal para atender a todos. Mr. Rogers disse. Sou boa cozinheira e Rogers é bastante jeitoso no cuidado da casa. Mas obviamente eu não sabia que viriam tantas pessoas. Mas a senhora consegue dar conta de todo o serviço? Oh, sim, senhorita, consigo, sim. Se a casa receber muitos visitantes com frequência, talvez Mrs. Ou em arranje mais ajuda extra. Espero que sim, disse Vera. Mr. Rogers virou-se para sair. Seus pés moviam-se sem ruído sobre o piso de tacos, como se flutuasse. Esgueirou-se quarto afora, como uma sombra. Vera foi até a janela e sentou-se na poltrona ali postada. Sentia-se ligeiramente perturbada. Tudo aquilo, de certo modo, era um pouco esquisito. A ausência do Owen, a pálida e fantasmagórica Mrs. Rogers. E os hóspedes? Sim, os hóspedes também eram esquisitos. Que grupo mais sortido e bizarro. Gostaria de ter visto os Owen, pensou. Queria saber como são. Levantou-se de supetão e, em seu desassossego, andou pelo quarto, agitada. Um dormitório perfeito, completamente decorado em estilo moderno. Tapetes branco envelhecido no lustroso piso de parquete, paredes pintadas em tons suaves, um espelho comprido cercado de luzes. A cornija da lareira era despida de quaisquer ornamentos, a não ser um enorme bloco de mármore branco no formato de um urso, peça de arte moderna em que fora inserido um relógio. Por cima, numa reluzente moldura de cromo, um grande retângulo de pergaminho, um poema. Vera ficou de pé diante da lareira e leu o texto. Era uma antiga rima infantil, e a historieta fez com que se lembrasse de seus tempos de criança. 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou, e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia, brincando com afinco. A abelha pica um, e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal, ver julgar o fato. Um ficou em apuros, e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar, um não teve vez. Foi engolido pelo arenque defumado, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou.
E não sobrou nenhum. Vera sorriu. Claro. Aquela era a ilha do soldado. Foi novamente sentar-se junto à janela e ali permaneceu um bom tempo, contemplando o mar lá embaixo. Que imensidão a do mar! Dali não se via terra em parte alguma, somente a vasta extensão das águas azuis, ondulando ao sol do crepúsculo. O mar. Tão pacífico hoje, às vezes tão cruel. O mar que nos arrasta para suas profundezas. Afogado. Encontrado afogado. Afogado no mar. Afogado, afogado, afogado. Não, ela não queria se lembrar, não pensaria naquilo. Tudo aquilo havia ficado para trás. O Dr. Armstrong chegou à ilha do soldado no exato momento em que o mar engolia o sol. Durante o trajeto, havia conversado com o barqueiro, um morador local. Estava ansioso para descobrir alguma coisa sobre os proprietários da ilha, mas o tal Narracott parecia curiosamente mal informado, ou talvez pouco disposto a falar. Por isso, Dr. Armstrong teve de se contentar em conversar sobre o tempo e a pesca. Estava exaurido, depois da longa viagem de carro. Seus olhos ardiam. Quem viaja para o oeste dirige contra o sol. Sim, ele estava muito cansado. O mar e a perfeita paz, era disso que precisava. Gostaria muito de tirar longas férias. Mas não podia dar-se ao luxo. Financeiramente, é claro que podia, mas não podia sumir e desligar-se do trabalho. Hoje em dia, as pessoas logo nos esquecem. Não, agora que havia alcançado o sucesso e a fama, devia continuar trabalhando arduamente. Ele refletiu. Assim mesmo, esta noite imaginarei que não vou voltar, que dei um basta a Londres, à Rua Harley e a tudo mais. Havia qualquer coisa de mágico numa ilha, a simples palavra sugeria fantasia. Perdia-se o contato com o mundo, uma ilha era um mundo próprio, um mundo à parte. Um mundo, talvez, do qual nunca poderemos regressar. Ele pensou. Estou deixando a minha vida cotidiana para trás. E, sorrindo para si mesmo, começou a fazer planos, fantásticos planos para o futuro. E, ainda sorrindo, subiu os degraus talhados na pedra. Avistou um cavalheiro idoso sentado numa cadeira do terraço. Dr. Armstrong teve a impressão de que aquele rosto era vagamente familiar. Perguntou-se onde vira aquela cara de rã, aquele pescoço de tartaruga, aquela postura encurvada, sim, e aqueles olhos pequenos, pálidos e perspicazes. Claro, o velho Vargrave. Uma vez prestara depoimento numa audiência presidida por ele. Parecia sempre meio adormecido, mas era astuto como ninguém quando se tratava de alguma questão legal. Tinha grande poder sobre um júri, dizia-se que conseguia manipular e influenciar como e quando quisesse a decisão dos jurados. Por uma ou duas vezes tinha levado o júri a se decidir por condenações improváveis e inesperadas. Um juiz carrasco, como algumas pessoas o chamavam. Lugar esquisito para encontrá-lo, aqui, fora do mundo. O juiz Vargrave pensava. Armstrong. Lembro-me dele no banco das testemunhas. Muito correto e cauteloso. Todos os médicos são os malditos tolos. Os da Rua Harley são os piores. E sua memória deteve-se, com malevolência, no encontro recente que tivera com uma amável personagem naquela mesma rua. Em voz alta, resmungou. As bebidas estão no salão. O Dr. Armstrong respondeu. Primeiro devo apresentar meus respeitos aos anfitriões. O juiz Vargrave fechou os olhos novamente e mais do que nunca, sua aparência lembrava de um réptil. O senhor não poderá fazer isso. O Dr. Armstrong ficou surpreso. Por que não? O juiz esclareceu. Não há anfitrião nem anfitriã. Curioso estado de coisas. Eu não entendo este lugar. O Dr. Armstrong encarou-o por alguns instantes. Quando julgou que o velho cavalheiro pegara no sono, Vargrave falou, repentinamente. Conhece Constance Cummington? Não, receio que não. Não tem importância, disse o juiz. Uma mulher muito vaga, e com uma letra praticamente ilegível. Eu estava justamente me perguntando se não tinha vindo parar na casa errada.
O Dr. Armstrong balançou a cabeça e subiu casa adentro. O juiz Vargrave ficou refletindo sobre o tema Constance Comington. Indigna de confiança, como todas as mulheres. Sua mente passou então a divagar sobre as duas mulheres que estavam na casa, a velha solteirona taciturna e de poucas palavras e a moça. Não dava mínima para a moça, uma diabinha fria e insensível, metida sabichona e com ar de menina levada. Não, eram 3 mulheres, contando a MRS. Rogers. Criatura esquisita, que parecia estar o tempo todo morrendo de medo. Um casal respeitável, que conhecia bem o próprio ofício. Nesse exato instante, Rogers apareceu no terraço, e o juiz aproveitou para perguntar. Sabe se Lady Constance Comington está sendo esperada? Rogers o encarou. Não, senhor, não que eu saiba. O juiz ergueu as sobrancelhas. Mas tudo o que fez foi emitir um grunhido. E pensou. Ilha do Soldado, não é? Por aqui tem algum estraga-prazer pairando no ar, alguma mosca na sopa. Anthony Marston estava tomando banho. Deleitava-se com a água fumegante. Depois da longa viagem de carro, seus braços e pernas estavam doloridos e com cãibras. Pouquíssimos pensamentos passavam por sua cabeça. Anthony era uma criatura de sensações e de ação. Pensou. Acho que devo levar a coisa adiante, e em seguida afastou da mente todo e qualquer pensamento. Água quente e fumegante, braços e pernas cansados, daqui a pouco, fazer a barba, um coquetel, jantar. E depois? Mr. Blore estava dando o laço na gravata. Não era muito bom nessas coisas. Estava com boa aparência? Estava bem vestido? Supunha que sim. Ninguém tinha sido exatamente cordial com ele. Engraçada a maneira com que todos se entreolhavam, como se soubessem. Bem, dependia dele. Não queria estragar o próprio trabalho. Ergueu os olhos para o poema infantil acima da cornija da chaminé. Fora uma boa ideia pôr aquilo ali, um belo toque pessoal. Ele pensou. Lembro-me desta ilha do tempo em que era menino. Nunca pensei que viria a fazer esse tipo de trabalho numa casa aqui. Talvez seja uma coisa boa o fato de que ninguém pode prever o futuro. O general MacArthur estava franzindo as sobrancelhas. Maldição, aquilo tudo era esquisito como o diabo. Nada tinha a ver com o que ele fora levado a esperar. Por qualquer bagatela, inventaria uma desculpa para ir embora. Jogaria tudo para o alto. Mas a lancha havia voltado para a terra firme. Ele teria de ficar. O tal Lombard, por exemplo, era um sujeito estranho. Não era honesto. Podia jurar que o homem não era honesto. Ao soar do sino, Philip Lombard saiu do seu quarto e caminhou para a escada. Andava como uma pantera, suavemente, sem ruído. Havia nele todo um quê de pantera. Uma fera, agradável aos olhos. Lombard sorria para si mesmo, satisfeito. Uma semana, hein? Aproveitaria bem essa semana. No seu quarto, Emily Brent, vestida de seda preta e pronta para o jantar, lia a sua Bíblia. Seus lábios se moviam, enquanto ia acompanhando as palavras do salmo. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, de enlaçado foi o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os ímpios serão lançados no inferno. Seus lábios rijos se comprimiram. Ela fechou a Bíblia. Levantou-se, prendeu na gola um broche com uma pedra de quartzo amarelo e desceu para jantar. Parte 3. O jantar estava quase no fim. A comida tinha sido boa, e o vinho, perfeito. Rogers o servirá muito bem. Todos estavam mais animados e bem dispostos. Tinham começado a conversar uns com os outros com mais liberdade e maior intimidade. Já meio embriagado graças ao excelente vinho do Porto, o juiz Vargrave dizia coisas divertidas, mas com um humor cáustico, o Dr. Armstrong e Tony Marston escutavam suas tiradas espirituosas. Miss Brent conversava com o general MacArthur, haviam descoberto alguns amigos em comum.
Vera Claytorne fazia ao Mr. Davis perguntas inteligentes sobre a África do Sul. Mr. Davis falava com bastante desenvoltura sobre o assunto. Lombard limitava-se a ouvir as conversas, por uma ou duas vezes, ergueu rapidamente os olhos semicerrados, e de vez em quando seu olhar corria a esmo pela mesa, estudando os outros. De súbito, Anthony Marston disse: "Esquisitas estas coisas, não?" No centro da mesa redonda, sobre um suporte circular de vidro, havia algumas pequenas figuras de porcelana. "Soldadinhos", disse Tony. "Ilha do Soldado. Acho que a ideia é essa." Vera inclinou o corpo para a frente. "Quantos são?" 10? "Sim, são 10." Vera exclamou. "Que engraçado. Devem ser os 10 soldadinhos do poema infantil, acho. No meu quarto, a historinha está emoldurada e pendurada sobre a cornija da lareira." Lombard disse. "No meu quarto também." "No meu também." "E no meu." Todos se juntaram ao coro. Vera disse: "É uma ideia divertida, não é?" O juiz Vargrave resmungou. Uma tremenda criancice, e serviu-se de mais vinho do Porto. Emily Brent olhou para Vera Claytorne, que retribuiu o olhar. As duas se levantaram. Na sala de estar, as janelas de batentes estavam abertas para o terraço, e o murmúrio do mar contra os rochedos penetrava os ouvidos das mulheres. "Que som agradável", disse Emily Brent. Vera respondeu a queima-roupa: "Eu detesto." Os olhos de Miss Brent fixaram-se nela, com surpresa. Vera corou. Mais serena, acrescentou: "Não acho que este lugar seja muito agradável durante uma tempestade." Emily Brent concordou. "Não tenho dúvida de que a casa fica fechada no inverno", disse ela. "Para começar, seria impossível arranjar criados para ficarem aqui." Vera murmurou. "De qualquer maneira, deve ser difícil arranjar criados." Emily Brent disse. "Mr. Oliver teve muita sorte em conseguir esses dois. A mulher é boa cozinheira." Vera pensou. É engraçado como as pessoas idosas sempre erram os nomes. E disse: "Sim, acho que Mrs. Owen teve mesmo muita sorte." Emily Brent havia tirado da bolsa um pequeno trabalho de bordado. No momento em que ia enfiar a agulha, deteve-se de repente. E, impetuosamente, perguntou: "Owen?" "A senhorita disse Owen?" "Sim." O comentário de Emily Brent foi categórico. "Nunca conheci ninguém chamado Owen em toda a minha vida." Vera encarou sua interlocutora. "Mas, certamente." Não terminou a frase. A porta se abriu e os homens entraram, juntando-se a elas. Rogers vinha atrás, carregando a bandeja do café. O juiz aproximou-se e sentou-se ao lado de Emily Brent. Armstrong achegou-se a Vera. Tony Marston caminhou devagar até a janela aberta. Com surpresa ingênua, Glory pôs-se a estudar uma estatueta de bronze, talvez imaginando-se, mesmo com aquelas bizarras angulosidades, devia realmente ser uma figura feminina. O general MacArthur ficou de costas para a cornija da lareira, afagando o bigodinho branco. Com 1000 diabos, fora um excelente jantar. Estava começando a animar-se. Lombard folheava as páginas do Punch, que, juntamente com outros jornais e revistas, estava sobre uma mesa junto à parede. Rogers percorria a sala com a bandeja de café, que estava saboroso, muito preto e bem quente. Todo o grupo havia jantado bem. Estavam todos satisfeitos, consigo e com a vida. Os ponteiros do relógio marcavam 21h20. O ambiente foi tomado pelo silêncio, um silêncio de saciedade e conforto. Em meio ao silêncio ressoou a voz. Inesperada, sem aviso, inumana, penetrante. "Senhoras e senhores. Silêncio, por favor." Todos se sobressaltaram. Olharam à sua volta, uns para os outros, para as paredes. Quem estava falando? A voz continuou, uma voz cristalina, que falava em alto e bom som.
Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Edward George Armstrong, de ter causado, em 14 de março de 1925, a morte de Louisa Mary Clays. Emily Caroline Brent, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor, em 5 de novembro de 1931. William Henry Blory, de ter levado à morte James Stephen Landor, em 10 de outubro de 1928. Vera Elizabeth Claytorne, de ter assassinado, em 11 de agosto de 1935, Cyril V. Hamilton. Philip Lombard, de ter sido culpado, em certa data de fevereiro de 1932, pela morte de 21 homens, membros de uma tribo da África Oriental. John Gordon MacArthur, de ter, em 14 de janeiro de 1917, enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher, Arthur Richmond. Anthony James Marston, de ter sido, no dia 14 de novembro último, culpado pelo assassinato de John e Lucy Combs. Thomas Rogers e Ethel Rogers, de terem sido, em 6 de maio de 1929, os causadores da morte de Jennifer Brad. Lawrence John Vargrave, de ter sido, em 10 de junho de 1930, responsável pelo assassinato de Edward Seton. Acusados presentes no tribunal, tem alguma coisa a alegar em sua defesa? A voz calou-se. Houve um momento de silêncio petrificado e, em seguida, um estrondo retumbante. Rogers deixara cair a bandeja do café, a louça se espatifara. No mesmo instante, de algum lugar de fora da sala, ouviu-se um grito, seguido do baque. Lombard foi o primeiro a mover-se. Saltou na direção da porta e a escancarou. Diante da soleira, jazia uma massa amontoada, o corpo de Mrs. Rogers. Lombard chamou. Marston. Anthony se apressou a ajudá-lo. Juntos, ergueram a mulher e a carregaram para a sala de estar. Rapidamente, o Dr. Armstrong se aproximou. Ajudou os dois a deitá-la no sofá e inclinou-se sobre ela. Não é nada demais. Ela apenas desmaiou, só isso. Em um minuto voltará a si. Lombard pediu a Rogers. Arranje um pouco de conhaque. Com o rosto branco e as mãos trêmulas, Rogers murmurou. Sim, senhor, e escapou rapidamente da sala. Enfática, Vera perguntou. Mas que voz era essa? Quem é que estava falando? Parecia. Gaguejando, só a muito custo o general MacArthur conseguiu falar, precipitada e incoerentemente. O que está se passando aqui? Que brincadeira foi essa? Sua mão estava tremendo. Seus ombros curvaram-se. De repente, parecia 10 anos mais velho. Blory estava enxugando o rosto com um lenço. Apenas o juiz Vargrave e Miss Brent pareciam relativamente calmos e inalterados. Emily Brent continuava sentada de maneira aprumada, a cabeça bem erguida. Nas duas faces, uma pequena mancha de rubor. O juiz mantinha a postura habitual, sentado com a cabeça afundada nos ombros. Com uma das mãos, coçava suavemente a orelha. Só os seus olhos estavam ativos e requietos, movendo-se rápida e bruscamente pela sala, intrigados e alertas, exalando inteligência. Mais uma vez, Lombard foi o primeiro a agir. Já que Armstrong estava ocupado com a mulher desfalecida, Lombard ficou livre para mais uma vez tomar a iniciativa. Essa voz? Disse ele. Era como se saísse daqui, desta própria sala. Vera gritou. Quem foi? Quem foi? Não foi nenhum de nós. Assim como os do juiz, os olhos de Lombard percorreram lentamente toda a sala, até pousar por um instante na janela aberta para o terraço, quando ele então balançou decididamente a cabeça. De súbito, seus olhos se iluminaram. Caminhou a passos rápidos para uma porta que ficava junto da lareira e levava a uma sala contígua. Com um gesto veloz, agarrou a maçaneta e abriu a porta de supetão. Entrou e imediatamente soltou uma exclamação satisfeita. Ah! Aqui está! Os outros se apressaram em segui-lo, atropelando-se. Apenas Miss Brent não se apinhou junto com a pequena multidão e permaneceu sentada em sua cadeira, rígida. Na segunda sala,
uma mesa tinha sido colocada junto à parede adjacente à sala de estar. Sobre essa mesa havia um gramofone, de modelo antigo, com uma enorme corneta, cuja boca estava encostada à parede. Lombard, afastando de lado o aparelho, apontou 2 ou 3 pequenos buracos que tinham sido abertos discretamente na parede. Ajustando o gramofone, ele reposicionou a agulha no disco, e imediatamente todos ouviram de novo: os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Vera gritou: Desligue isso! Desligue isso! É horrível! Lombard obedeceu. Com um suspiro de alívio, o Dr. Armstrong disse: Uma brincadeira infame e cruel, suponho. A voz miúda e cristalina do juiz Vargrave murmurou: Então o senhor pensa que se trata de uma brincadeira, é isso? O médico o encarou. E o que mais poderia ser? Com um gesto suave, o juiz roçou a mão pelo lábio superior, depois disse: No momento, não estou preparado para emitir uma opinião. Anthony Marston intrometeu-se, exclamando subitamente: Vejam bem, os senhores estão se esquecendo de uma coisa. Quem foi o maldito diabo que ligou esta coisa e colocou o disco para tocar? Vargrave murmurou: Sim, acho que devemos investigar isso. Tomou a dianteira e voltou à sala de estar. Os outros o seguiram. Rogers acabará de entrar com um copo de conhaque. Miss Brent estava curvada sobre o corpo de Mrs. Rogers, que gemia, estirada no sofá. Astutamente, Rogers insinuou-se entre as duas mulheres. Permita-me, senhora, eu falarei com ela. Ethel. Ethel, está tudo bem. Está tudo bem, ouviu? Recomponha-se. A respiração de Mrs. Rogers estava ofegante. Seus olhos, arregalados e apavorados, perscrutavam o círculo de rostos ao seu redor. Havia urgência no tom de voz de Rogers. Controle-se, Ethel. O Dr. Armstrong falou com ela, em tom suave. A senhora vai ficar boa, Mrs. Rogers. Foi só um susto. Ela perguntou. Eu desmaiei, senhor? Sim. Foi a voz, aquela voz terrível, como um julgamento. O rosto dela voltou a ficar verde, as pálpebras se agitaram. Cadê o conhaque? Perguntou rispidamente o Dr. Armstrong. Rogers colocará o copo em cima de uma mesinha. Alguém o pegou e passou para as mãos do médico, que se inclinou sobre a mulher ofegante e ofereceu a ela um gole. Beba isto, Mrs. Rogers. Ela bebeu com dificuldade, engasgando um pouco. O álcool fez bem para ela. Seu rosto recobrou a cor. Estou melhor agora. Foi só um susto. É claro, Rogers apressou-se a dizer. Eu também me assustei. Até derrubei a bandeja. Mentiras perversas, isso sim. Eu gostaria de saber. O mordomo foi interrompido. Era apenas uma tossezinha seca, mas que teve o efeito de fazê-lo parar bruscamente no meio da frase. Ele olhou para o juiz Vargrave, que tossiu de novo e perguntou. Quem pôs esse disco no gramofone? Foi você, Rogers? Rogers respondeu aos berros. Eu não sabia o que era. Juro por Deus que não sabia o que era, senhor. Se soubesse, jamais teria feito isso. O juiz respondeu secamente. Provavelmente é verdade, mas acho melhor você explicar, Rogers. O mordomo enxugou o rosto com um lenço e disse, com sinceridade. Eu estava apenas obedecendo a ordens, senhor, só isso. Ordens de quem? Mr. Owen. Vamos ver se entendi direito, quero esclarecer a questão, disse o juiz. As ordens do Mr. Owen, quais eram, exatamente? Rogers respondeu. Fui instruído a colocar um disco no gramofone. O disco estaria na gaveta, e minha mulher devia fazer funcionar o gramofone quando eu entrasse na sala com a bandeja do café. O juiz murmurou. Uma história incrível. É a mais pura verdade, senhor.
Juro por Deus que é a verdade. Eu não sabia o que era, não fazia a menor ideia, não desconfiei de nada. Tinha um nome escrito no disco, achei que era só alguma música. Vargrave olhou para Lombard. O disco tem título? Lombard aqueceu com um sinal de cabeça. De repente, abriu um largo sorriso, mostrando os dentes brancos e afiados. E disse: Isso mesmo, senhor. O título do disco é O Canto do Cisne. Inesperadamente, o general MacArthur interveio. Isso tudo é ridículo, é absurdo. Lançar acusações e difamações desse tipo. Alguma coisa deve ser feita. Esse tal de Owen, seja lá quem for. Emily Brent o interrompeu, rispidamente. Isso mesmo, mas quem é ele? O juiz interpôs-se. Falou com a autoridade de uma vida inteira passada nos tribunais. É isso precisamente o que devemos investigar, com muito cuidado. Em primeiro lugar, sugiro que você leve sua mulher para a cama, Rogers. Depois volte aqui. Sim, senhor. O Dr. Armstrong se ofereceu. Eu o ajudarei, Rogers. Amparada pelos dois homens MRS. Rogers levantou-se, cambaleando, e saiu tropegamente da sala. Assim que sumiram de vista, Tony Marston disse: Não sei quanto ao senhor, mas eu bem que apreciaria um drink. Concordo, disse Lombard. Tony disse: Vou ver onde ficam as bebidas. Saiu da sala e voltou poucos instantes depois. Encontrei tudo numa bandeja, pronto para ser trazido e servido. Depositou cuidadosamente a sua carga. Os 2 minutos seguintes foram gastos na distribuição de bebidas. O general MacArthur serviu-se de uísque puro, e o mesmo fez o juiz. Todos sentiam necessidade de um estimulante. Só Emily Brent pediu e obteve um copo de água. O Dr. Armstrong entrou de novo na sala. Ela está bem, informou. Dei a ela um sedativo. O que é isso? São drinks. Aceito um. Bem que estou precisando. Alguns dos homens tornaram a encher o copo. Momentos depois, Rogers voltou à sala. O juiz Vargrave tomou para si o comando do processo. A sala transformou-se num tribunal improvisado. O juiz disse: Pois bem, Rogers, temos de examinar a fundo a questão. Quem é esse Mr. Owen? Rogers fitou-o com olhos arregalados. É o dono deste lugar, senhor. Disso já estou bem informado. O que eu quero que você me diga é o que sabe a respeito desse homem. Rogers balançou a cabeça. Não posso dizer, senhor. Entenda, nunca o vi pessoalmente. Houve uma ligeira agitação na sala. Você nunca ouviu? Como assim? O que está querendo dizer com isso? Insistiu o general MacArthur. Estamos aqui há menos de uma semana, senhor, minha mulher e eu. Fomos contratados por carta, por meio de uma agência de empregos. A agência Regina, de Plymouth. Glory fez um gesto afirmativo com a cabeça e, voluntariamente, acrescentou. Firma antiga, tradicional. Vargrave perguntou. Você ainda está com a carta? A carta nos contratando? Não, senhor, não aguardei. Continue a sua história. Segundo está dizendo, vocês foram contratados por carta. Sim, senhor. Devíamos chegar aqui em determinado dia. Obedecemos. Tudo aqui estava em ordem. Um bom estoque de comida na despensa e tudo muito bem organizado. Só foi preciso espanar, coisas do tipo. E depois? Nada, senhor. Recebemos ordens, novamente por carta, de preparar os quartos para receber hóspedes, e ontem, pelo correio da tarde, recebi outra carta de Mr. Owen. Dizia que ele e MRS. Owen se atrasariam, nos mandava fazer o melhor que pudéssemos e dava também instruções sobre o jantar, o café e o gramofone. Certamente essa carta o senhor ainda tem, não? Perguntou o magistrado, com veemência. Tenho, senhor.
Está aqui. Tirou-a do bolso e entregou-a ao juiz. Sussurrou ele. Tem o timbre do Hotel Ritz e foi escrita à máquina. Com um movimento rápido, Blory postou-se ao lado do juiz. E pediu. Se o senhor me permite, vou dar uma olhada. Com um gesto brusco, arrancou-a das mãos do outro e correu os olhos por ela. Máquina Coronation, murmurou. Novinha em folha, sem defeitos. Papel insigne, o mais comum e o mais usado de todos. Por aqui não dá para descobrir nada. Pode ser que tenha impressões digitais, mas duvido. Vargrave o encarou, com repentina atenção. Anthony Marston ficou de pé ao lado de Blory, lendo o papel por cima do ombro deste. Momentos depois, comentou. Ele tem um nome de batismo extravagante, não tem? Ulick Norman Owen. Nome difícil de dizer. Com um ligeiro sobressalto, o velho juiz disse. Fico agradecido, Mr. Marston. O senhor chamou a minha atenção para um ponto curioso e sugestivo. Olhou em torno da sala para os outros e, impelindo o pescoço para a frente, como uma tartaruga enraivecida, disse. Creio que chegou a hora de compartilharmos tudo o que sabemos uns com os outros. Seria bom, creio, que cada um de nós comunicasse todas as informações que possa ter a respeito do dono desta casa. Fez uma pausa e depois acrescentou, somos todos hóspedes dele. Acho que seria bastante útil se cada um de nós explicasse exatamente em que circunstância isso veio a acontecer. Depois de um breve instante de silêncio, Emily Brent falou com decisão. Há alguma coisa de muito singular em tudo isso. Recebi uma carta com uma assinatura que não era fácil de ler. O remetente se passava por uma mulher que encontrei em certa casa de veraneio, 2 ou 3 anos atrás. Supus que o nome fosse Ogden ou Oliver. Conheço uma Mrs. Oliver e também uma Miss Ogden, mas tenho plena certeza de que jamais conheci ou fiz amizade com alguém chamado Owen. O juiz Vargrave perguntou. Ainda tem consigo essa carta, Miss Brent? Sim, vou buscá-la para o senhor. Saiu da sala e 1 minuto depois estava de volta com a carta. O juiz leu o papel e disse. Estou começando a entender. Miss Claytorne? Vera explicou as circunstâncias de sua contratação como secretária. O juiz deu continuidade ao interrogatório. Marston? Anthony contou sua história. Recebi um telegrama. De um amigo meu, Badger Berkeley. O que me surpreendeu um pouco, pois imaginava que o malandro tivesse ido para a Noruega. Dizia para eu dar um pulo aqui. Vargrave assentiu com a cabeça. Dr. Armstrong. Fui chamado profissionalmente. Sei. Não conhecia a família antes? Não. A carta mencionava um colega meu. O juiz decretou. Para dar verossimilhança. Sim, e esse colega, presumo, estava momentaneamente sem contato com o senhor. Bem, sim. Lombard, que tinha os olhos fixos em Blory, disse de súbito. Escutem, acabo de pensar numa coisa. O juiz ergueu a mão. Espere 1 minuto. Mas eu. Uma coisa de cada vez, Mr. Lombard. No momento estamos investigando as razões por que acabamos todos reunidos aqui esta noite. General MacArthur? Sempre cofiando o bigode, o general balbuciou. Recebi uma carta, desse sujeito Owen, mencionando velhos amigos meus que se encontrariam aqui, pedia-me que desculpasse a informalidade do convite. Acho que não guardei a carta, infelizmente. Vargrave disse. Mr. Lombard? A mente de Lombard estava inquieta. Falaria abertamente o que estava pensando ou não? Tomou sua decisão. A mesma coisa, respondeu. Convite, menção de amigos comuns. Deixei-me enganar. Caí direitinho. Rasguei a carta. O juiz Vargrave voltou a sua atenção para Mr. Blory. Afagou com o dedo indicador o lábio superior e falou num tom perigosamente polido. Acabamos de passar por uma experiência um tanto quanto perturbadora.
Uma voz aparentemente desencarnada dirigiu-se a cada um de nós pelo nome, proferindo certas acusações precisas contra todos nós. Daqui a pouco trataremos dessas acusações. No momento, estou interessado num pequeno detalhe. Entre os nomes citados estava o de William Henry Blory. Mas, até onde sabemos, não há entre nós ninguém chamado Blory. O nome Davis não foi mencionado. O que tem a dizer sobre isso, Mr. Davis? Amuado, Blory respondeu. Parece que meu segredo foi descoberto. Acho que é melhor admitir que meu nome não é Davis. O senhor é William Henry Blory? Isso mesmo. Quero acrescentar uma coisa, disse Lombard. Mr. Blory não só está aqui sob um nome falso, mas, se isso não bastasse, notei esta noite que é um mentiroso de primeira. O senhor afirma ter vindo de Natal, na África do Sul. Conheço a África do Sul e Natal, e estou disposto a jurar que nunca em sua vida o senhor pôs os pés naquele país. Todos os olhos se voltaram para Blory. Olhos furiosos e desconfiados. Anthony Marston avançou um passo na direção dele, de punhos cerrados. E agora, seu canalha? Tem alguma explicação? Blory atirou a cabeça para trás, deixando à mostra o queixo quadrado. Os senhores estão enganados a meu respeito. Tenho aqui as minhas credenciais, como podem ver. Sou ex-funcionário do Departamento de Investigação Criminal da Scotland Yard. Tenho uma agência de investigações em Plymouth e fui contratado para este trabalho. Por quem? Perguntou o juiz Vargrave. Por esse tal Owen. Ele me enviou um vale postal com uma generosa soma em dinheiro para as despesas e deu-me instruções sobre o que desejava que eu fizesse. Eu devia juntar-me ao grupo de convidados, disfarçado como um dos hóspedes. Recebi o nome de todos os senhores e fui incumbido de vigiá-los. Ele deu alguma razão para isso? Blory respondeu em tom amargo. As joias de MRS. Owen. Que MRS? Owen, que nada. Nem acredito que ela exista. Novamente o indicador do juiz afagou o lábio, dessa vez de maneira apreciativa. Suas conclusões, creio, são justificadas, disse ele. O Lick Norman Owen. Na carta enviada a Miss Brent, embora a assinatura do sobrenome seja um simples rabisco, os nomes de batismo estão razoavelmente claros, Una Nancy, que em todo caso, notem que as iniciais são sempre as mesmas. O Lick Norman Owen, Una Nancy Owen, ou seja, sempre o N. Owen. Ou, com um pouco de imaginação, unknown, isto é, desconhecido. Vera soltou um gritinho de espanto. Mas isso é uma coisa fantástica, maluca. Com movimentos suaves da cabeça, o juiz concordou, e por fim disse. Oh, sim. Não tenho a menor dúvida de que fomos convidados a esta casa por um louco, provavelmente um homicida lunático e perigoso. Parte 4. Houve um momento de silêncio, um silêncio pétreo, de consternação e espanto. Depois, a voz miúda e clara do juiz assumiu o comando mais uma vez. Passaremos agora à etapa seguinte da nossa investigação. Porém, primeiro quero acrescentar à lista as minhas próprias credenciais. Tirou do bolso uma carta e jogou-a sobre a mesa. Isto pretende se passar por uma correspondência de uma velha amiga minha, Lady Constance Comington. Faz alguns anos que não a vejo. Ela foi para o Oriente. É exatamente o mesmo tipo de carta vaga e incoerente que ela costuma escrever, insistindo para que eu viesse encontrar-me com ela aqui e referindo-se ao casal de anfitriões nos termos mais vagos. É a mesma técnica, como podem observar. Só menciono esse fato porque está de acordo com as outras evidências, tudo somado, surge um ponto interessante. Quem quer que tenha nos atraído para cá conhece ou se deu o trabalho de averiguar minuciosamente bastante coisa a respeito de nós todos. Ele, seja quem for, sabe da minha amizade com Lady Constance, e conhece muito bem o estilo epistolar dela. Sabe alguma coisa sobre os colegas do Dr. Armstrong, incluindo o atual paradeiro deles. Sabe o apelido do amigo de Mr. Marston e o tipo de telegrama que ele costuma enviar.
Sabe exatamente onde Miss Brent passou as férias há 2 anos e o tipo de gente que ela encontrou lá. Sabe tudo sobre os velhos amigos íntimos do General MacArthur. Depois de fazer uma pausa, o juiz disse: ele sabe, como veem, bastante coisa. E, com base nesse conhecimento, fez certas acusações muito definidas. Imediatamente, todos começaram a falar ao mesmo tempo, numa algazarra de vozes. O General MacArthur berrou: um monte de malditas mentiras. Calúnias. Vera gritou: é iníquo. Estava arfante. Perverso. Com voz rouca, Rogers disse: uma mentira perniciosa, nós nunca fizemos, nenhum de nós. Anthony Marston rosnou. Não sei qual era a intenção desse maldito cretino. A mão erguida do juiz Vargrave acalmou a balbúrdia. Enquanto falava, ia escolhendo cuidadosamente as palavras. Quero dizer uma coisa. Nosso amigo desconhecido acusa-me do assassinato de um tal Edward Seton. Lembro-me de Seton perfeitamente bem. Ele foi trazido ao meu tribunal para ser julgado em junho de 1930, sob a acusação de ter assassinado uma senhora idosa. Contou com uma defesa muito boa, e seu desempenho causou boa impressão no júri e no banco das testemunhas. Contudo, as provas mostravam claramente que ele era culpado. Meu sumário de culpa foi feito de acordo com as evidências, e os jurados o declararam culpado. Concordei com o veredito e decidi-me pela sentença de morte. A defesa recorreu, apresentando apelação sob a alegação de má orientação e conduta imprópria no julgamento. O recurso foi negado e o homem foi devidamente executado. Quero declarar diante de todos os presentes que tenho a consciência absolutamente tranquila a respeito desse caso. Cumpri meu dever e nada mais. Julguei e sentenciei um homicida corretamente condenado. Agora Armstrong estava se lembrando. O caso Seton. O veredito fora uma grande surpresa. Na época do julgamento, jantando certa noite num restaurante, encontrara Matthews, consultor da coroa. Matthews estava confiante. Não há dúvidas quanto ao veredito. A absolvição é praticamente certa. Depois, Armstrong ouvirá comentários. O juiz estava inteiramente contra ele. Fez a cabeça dos jurados e o réu foi condenado. Mas tudo perfeitamente dentro da lei. O velho Vargrave conhece a lei. Era quase como se o juiz tivesse ódio pessoal contra o sujeito. Todas essas recordações passaram como um raio pela mente do médico. Antes que pudesse considerar o bom senso da pergunta, indagou impulsivamente: o senhor chegou a conhecer minimamente Seton? Antes do processo, quero dizer. Os olhos de réptil do magistrado se encontraram com os do médico. Numa voz clara e glacial, respondeu: eu nada sabia de Seton antes do caso. Armstrong disse para si mesmo: esse sujeito está mentindo, sei que está mentindo. Com voz trêmula, Vera Claytorne falou: eu gostaria de contar a todos a respeito dessa criança, Cyril Hamilton. Eu era sua governanta. O menino estava proibido de nadar até muito longe. Um dia, quando me distraí, ele se afastou. Nadei atrás dele. Não pude chegar a tempo. Foi horrível. Mas não foi minha culpa. No inquérito, o juiz isentou-me de qualquer responsabilidade. E a mãe do menino foi tão bondosa. Se nem mesmo ela me culpou, por quê? Porque agora alguém tem de dizer essas palavras terríveis. Não é justo, não é justo. Ela não conseguia mais falar, e desandou a chorar amargamente. O general MacArthur tentou consolá-la, dando-lhe palmadinhas no ombro, dizendo: tudo bem, minha querida. É claro que não é verdade. O sujeito é um louco. Um demente. Está com uma ideia fixa. Tem um parafuso a menos, está todo atrapalhado, metendo os pés pelas mãos. Depois de impertigar-se e endireitar os ombros, o general vociferou: o melhor a fazer é deixar esse tipo de coisa sem resposta nenhuma. Entretanto, sinto que devo dizer, não há nada de verdade,
não há um pingo de verdade no que ele disse, sobre o jovem Arthur Richemont. Richemont era um dos meus oficiais. Enviei-o numa missão de reconhecimento. Ele foi morto. Coisa natural em tempos de guerra. Quero dizer que estou muito ofendido, insulto a honra de minha esposa. A melhor mulher do mundo. Absolutamente. A esposa de César. O general MacArthur sentou-se. A mão trêmula cofiava o bigode. Fizeram um tremendo esforço para falar. Foi a vez de Lombard tomar a palavra. Pela expressão zombeteira dos olhos, era como se estivesse se divertindo. A respeito daqueles nativos. Sim, o que tem a dizer sobre eles? Perguntou Marston. Philip Lombard abriu um sorrisinho malicioso. A história é totalmente verdadeira. Eu os abandonei. Questão de autopreservação. Estávamos perdidos no mato. Eu e mais 2 outros sujeitos pegamos toda a comida que havia e demos no pé. O general MacArthur intrometeu-se, severamente. O senhor abandonou seus homens à própria sorte, deixou-os morrer de fome? Receio que não tenha sido um gesto muito Puka Saab. Mas a autopreservação é a primeira obrigação de um homem. E, como os senhores sabem, os nativos não se importam de morrer. Eles não encaram essa questão do mesmo jeito que os europeus. Vera retirou as mãos do rosto e, encarando-o, disse: O senhor deixou que eles morressem? Lombard respondeu: Deixei que morressem. Seus olhos maliciosos fitavam os olhos horrorizados dela. Numa voz lenta e intrigada, Anthony Marston disse: Estive pensando ainda agora. John e Lucy Combs. Deve ser um casal de crianças que atropelei, perto de Cambridge. Um azar danado. O juiz Vargrave observou, acidamente. Deles ou do senhor? Anthony disse: Bem, eu estava pensando, mas o senhor tem razão, é claro, foi muito azar deles. Foi um acidente, obviamente. Os 2 saíram correndo de um chalé qualquer. Minha carteira de habilitação ficou suspensa durante 1 ano. Um incômodo abominável. Colérico, o Dr. Armstrong comentou. Essa mania de dirigir correndo é errada, completamente errada. Rapazes como o senhor são um perigo para a comunidade. Anthony deu de ombros e disse: A velocidade veio para ficar. As estradas inglesas são um horror, é claro. Não se consegue andar num ritmo decente. Olhou vagamente ao redor de si, procurando seu copo, pegou-o sobre uma mesa, serviu-se de mais uma dose de uísque e soda e arrematou, sem sequer se virar. Bem, de qualquer modo, a culpa não foi minha. Foi só um acidente. O criado, Rogers, ficará o tempo todo umedecendo os lábios e torcendo as mãos. Numa voz baixa e respeitosa, perguntou: Posso dizer uma palavra, senhor? Vá em frente, Rogers, autorizou Lombard. Rogers limpou a garganta e passou mais uma vez a língua pelos lábios secos. Senhor, houve menção a mim e à MRS. Rogers. E a Miss Brad. Não há nisso tudo uma só palavra de verdade, senhor. Minha mulher e eu estivemos com Miss Brad até sua morte. Era uma senhora de saúde muito frágil, senhor, sempre esteve doente, desde que começamos a trabalhar na casa dela. Houve uma tempestade, senhor, aquela noite, na noite em que ela piorou de vez. O telefone estava mudo. Não podíamos chamar o médico. Fui buscá-lo, senhor, a pé. Mas, quando o doutor chegou lá, era tarde demais. Tínhamos feito tudo o que era possível por ela, senhor. Éramos devotados a ela, isso sim. Qualquer pessoa vai dizer o mesmo. Ninguém nunca disse uma palavra contra nós. Nenhuma palavra. Lombard mirou direta e pensativamente o rosto do homem, que se contraía em tiques nervosos, fitou seus lábios secos, o pavor estampado em seus olhos. Lembrou-se da bandeja de café estatelando-se no chão e pensou, mas sem dizer, é mesmo?
Então Blory falou no tom ao mesmo tempo amigável e intimidador típico de sua profissão. Mas receberam o seu pé de meia com a morte dela, não foi? Rogers impertigou-se e respondeu rijamente. Miss Brad nos deixou um legado em reconhecimento aos nossos fiéis serviços. E por que não? Pergunto eu. Lombard disse. E quanto ao Sr. Blory? O quê? O seu nome estava incluído na lista. O rosto de Blory afogueou-se. Landor, o senhor quer dizer? Isso foi quando assaltaram o banco comercial de Londres. O juiz Vargrave se remexeu. Eu me lembro. O caso não caiu em minhas mãos, mas eu me lembro. Landor foi condenado por causa do depoimento do senhor. O senhor foi o policial encarregado das investigações? Blory foi seco na resposta. Fui. Landor foi condenado à pena de trabalhos forçados perpétuos e morreu em Dartmoor, 1 ano mais tarde. Era um homem delicado. Blory disse. Era um patife. Foi ele que apagou o vigia noturno. As provas contra ele eram bem claras. Vargrave falou com voz pausada. O senhor foi elogiado, creio, pela habilidade e competência com que cuidou do caso. Uma expressão carrancuda perpassou o rosto de Blory. Consegui uma promoção. E acrescentou, numa voz indistinta. Estava apenas cumprindo o meu dever. Lombard riu, uma gargalhada repentina, grandiloquente. E disse. Pelo visto, somos todos cumpridores do dever e paladinos da lei. Com exceção de mim. E quanto ao senhor, doutor, com o seu pequeno equívoco profissional? Operação ilegal, não é? Emily Brent encarou-o com visível e veemente aversão, e chegou a afastar-se um pouco dele. O Dr. Armstrong, muito seguro de si, balançou a cabeça, num gesto bem-humorado. Estou meio perdido, não consigo entender o que está em jogo aqui, disse ele. O nome mencionado nada significou para mim. Como era mesmo? Cleis? Close? Realmente não me lembro de ter tido um paciente com esse nome ou de ter alguma relação com a morte de alguém. A coisa toda é um mistério completo para mim. Obviamente, já faz muito tempo. Pode ter sido uma de minhas cirurgias no hospital. Muita gente só chega às mãos do médico quando já é tarde demais. E depois, quando o paciente morre, sempre jogam a culpa no cirurgião. E suspirou, balançando a cabeça. Em seu íntimo, pensava. Bêbado, isso sim, bêbado. E operei. Os nervos em frangalhos, as mãos tremendo. Eu a matei, sem a menor dúvida. Pobre diabo, uma mulher de idade, um procedimento simples, se eu estivesse sóbrio. A minha sorte foi haver lealdade na nossa profissão. A irmã sabia, é claro, mas calou a boca. Deus, foi um choque para mim. Que me fez parar e emendar-me. Mas quem poderia saber disso, depois de todos esses anos? O silêncio dominou a sala. Todos olhavam, direta ou secretamente, para Emily Brent. Passaram-se 1 ou 2 minutos antes que ela se desse conta da expectativa. Suas sobrancelhas se arquearam e se ergueram pela testa estreita. Estão esperando que eu diga alguma coisa? Não tenho nada a dizer. O juiz insistiu. Nada, Miss Brent? Nada. E comprimiu os lábios com força, numa visível expressão de desagrado. O juiz acariciou o rosto e disse em tom brando. A senhorita reserva para mais tarde a sua defesa? Brent respondeu com frieza. Está fora de cogitação defender-me. Não faz sentido. Sempre agi de acordo com as determinações da minha consciência. Nada tenho a reprovar na minha conduta. Uma sensação de insatisfação pairava no ar. Mas Emily Brent não era a pessoa que se deixasse influenciar pela opinião pública. Alheia ao que os outros pensavam, permaneceu irredutível. O juiz pigarreou 1 ou 2 vezes. Em seguida, falou. Nosso inquérito acaba aqui. Agora, Rogers, quem mais se encontra nesta ilha?
além de nós, sua esposa e você? Ninguém, senhor. Absolutamente ninguém. Tem certeza disso? Certeza absoluta, senhor. Vargrave continuou. Ainda não tenho uma ideia clara sobre o propósito de nosso desconhecido anfitrião em nos reunir aqui. Mas suponho que essa pessoa, seja ela quem for, não é sã do juízo, na acepção comum e aceita da palavra. Talvez seja perigosa. Na minha opinião, creio que seria bom deixarmos este lugar o mais depressa possível. Sugiro que voltemos ainda hoje. Rogers informou. Desculpe-me, senhor, mas não há nenhum barco na ilha. Nenhum barco? Não, senhor. Mas então como é que você se comunica com a terra firme? Fred Narracott. Ele vem todas as manhãs, senhor. Ele traz o pão, o leite e a correspondência, e recebe ordens. O juiz Vargrave disse. Assim sendo, na minha opinião, seria bom partirmos todos amanhã pela manhã, tão logo chegue a lancha de Narracott. Houve um coro de vozes favoráveis, e apenas uma contrária. Era Anthony Marston que discordava da maioria. Para mim isso parece falta de espírito esportivo, não? Além de ser pouco cavalheiresco. Antes de irmos embora, devemos primeiro desvendar o mistério. Esse troço é como uma história de detetive. Definitivamente sensacional e emocionante. O juiz respondeu acidamente. Na minha idade, não tenho o menor interesse por sensações e emoções, como diz o senhor. Sorrindo, Anthony falou. A vida dentro da lei é muito estreita e limitada. Sou totalmente a favor do crime. Um brinde à vida criminosa. Pegou seu copo e bebeu tudo de um só trago. Bebeu rápido demais, talvez. Engasgou-se seriamente. Seu rosto contorceu-se, ficou roxo. Ofegante, ele tentou desesperadamente respirar, depois deslizou pela cadeira, deixando cair o copo das mãos.